Lá, semana passada a gente falou de gravidez, parto e puerpério. O bebê nasceu e eu correndo abri uma gaveta do Zé Bedeu para tirar o meu crochê, uma mantinha, porque eu preciso terminar logo essa mantinha para entregar pro bebê que nasceu, porque ele afinal vai precisar de muito aconchego. De fato, os primeiros 2 anos de vida de uma criança são super importantes para o desenvolvimento dessa vida, para a formação desse indivíduo, e o aconchego, o cuidado, o carinho são aspectos fundamentais, muito para além só do que exclusivamente a alimentação e manter uma fralda limpa. Eu comecei a fazer mantinhas de crochê para uma jovem que estava com muitas dificuldades em acreditar que seria capaz de amar incondicionalmente o seu bebê. E eu achei que se eu entregasse uma mantinha de crochê feita por mim para essa jovem, que ela seria mais capaz de acreditar e de se confortar até com ela para desenvolver o apego, o vínculo e o amor dela de mãe para o seu bebê. E aconteceu, isso funcionou e eu nunca mais consegui parar de fazer mantinhas de crochês para todos os bebês que nascem. Portanto, quem quiser uma mantinha para o seu bebê, caso esteja grávida ou tenha tido o seu bebê recentemente, me liga, me avisa, comenta aqui e eu vou ter muito prazer em poder oferecer esse presentinho, porque eu gosto muito de fazer isso. É um pouquinho de amor que vai e de esperança nesse novo indivíduo que está surgindo aqui pra gente. Então fiquem à vontade na medida das capacidades minhas de ir fazendo o crochê e as mantinhas, eu vou atendendo os pedidos, correto? Se eu não conseguir, eu também vou dizer que não consegui. Enfim, retomando aqui, os primeiros 2 anos de fato, como eu disse, vou repetir, são muito importantes. Importantes porque essa criança, esse bebê vai passar por inúmeras transformações ao longo desses 2 primeiros anos, e porque ele vai exigir muito das pessoas que forem cuidar dele. Os pais, em primeiro lugar, mas na ausência deles, qualquer outra figura de cuidado importante que possa oferecer alimentação, higiene, conforto e muito afeto. Muito carinho, muito colinho, muito amor, porque de nada adianta alimentar e trocar fralda se não houver todo esse afeto envolvido nos cuidados de um bebê que é completamente dependente de terceiros e indefeso, apesar de ter muitas habilidades já desde recém-nascido. Portanto, fica aqui o aconselhamento para a gente não esquecer nunca da importância do afeto e do aconchego para esse bebê e para os cuidadores dele também, com certeza. Os primeiros 3 meses são meses bem intensos, marcados por muitas adaptações de rotina, banho, alimentos, leite materno, leite artificial, enfim. Mas o sono e as mamadas, a intercalada das mamadas e as horas mal dormidas, bem dormidas do bebê, as mães e os cuidadores muito preocupados com esse período todo, e é realmente um período mais tenso. Mas tem um pediatra que eu gosto muito e ele é admirado mundialmente porque ele é realmente uma pessoa que trouxe muitas contribuições para o entendimento do desenvolvimento dos bebês, que se chama Brazelton. Ele é americano e ele passou uma vida se dedicando a observar bebês, estudar bebês, e ele comenta num dos estudos dele que é muito comum que todos atribuam qualquer choro dos bebês que estão alimentados e higienizados às cólicas no primeiro trimestre de vida. E que muitas vezes esses bebês podem estar chorando não por cólica, mas por outros mecanismos ainda que merecem mais estudos ainda. Um desses mecanismos que ele atribui é um mecanismo de processamento cerebral das informações. E aí eu lembrei que eu lia muito Brazelton quando os meus filhos eram bebês, ele me ajudou muito a me confortar nos momentos de maior dúvida. E a minha filha era engraçadinha, ela tinha hora marcada para chorar, todos os dias, 8 da noite. E podia estar bem alimentada, bem trocada e toda limpinha e confortável, quentinha, que ela chorava às 8 em ponto. Quando eu li no livro do Brazelton, que se chama em inglês Touch Points, Desenvolvimento do Bebê de 0 a 3 anos, ele comenta esse estudo onde bebês que têm essa característica de chorar com hora marcada todas as noites, entre a 6ª semana de vida e 12ª semana de vida, podem estar utilizando desse mecanismo do choro
para promover um processamento neurológico das informações que foi absorvendo ao longo do dia. E eu trouxe essa informação porque eu acho muito curiosa. Na minha época me confortou muito entender isso. E eu acho que pode ajudar as pessoas a perceberem que nem todo choro até os 3 meses é cólica e que nem sempre a gente tem que entrar em desespero por causa disso. Se o bebê está bem alimentado, está quentinho, não está com febre, tá com a fralda trocada e ele começar a chorar, a gente vai ter serenidade para dar o colinho necessário para esse bebê que está chorando, mas também a calma de esperar parar o choro, porque ele vai parar. E o que o Brazelton diz é que parece que depois, inclusive, eu via isso na minha filha, a noite de sono que vem na sequência é uma noite de sono muito mais tranquila. E se o bebê tiver sido mais agitado durante o dia, tiver sido oferecido a ele mais informações, ele passeou mais, fez mais coisas, às vezes até ele chora mais, inclusive, porque exatamente ele teve mais informações para administrar e processar. Isso não é ruim, é um mecanismo fisiológico. Então, nem todo choro do bebê até os 3 meses é cólica e a gente não precisa entrar em desespero, certo? Esse bebê depois vai passar pelos períodos do primeiro ano de vida, onde são clássicas as anotações de ser capaz de firmar a cabeça com 4 meses, sentar aos 6 meses, pragmaticamente caminhar com 1 ano, mas esses são timings que são muito variáveis. A gente tem essas regras para observar os bebês, para ter uma média, para ter um parâmetro, mas cada mãe individualmente deve respeitar a individualidade do seu bebê e o ritmo do seu próprio bebê. Então, não havendo grandes discordâncias, a gente não força o desenvolvimento dele, nem força a barra para ele sentar se ele ainda não está neurologicamente pronto para isso, nem caminhar se ele não está apto para isso. Então vamos respeitar a anatomia, a fisiologia e a preparação do bebê para o desenvolvimento dele. No 2º ano de vida, onde as questões relacionadas à alimentação e sono já estão um pouquinho mais arrumadas, vai ser um ano de muitas aquisições motoras, porque depois que ele aprendeu a caminhar, parece que no segundo seguinte ele aprendeu a correr e se torna automaticamente o nosso personal trainer, porque a gente passa correndo atrás deles o dia inteiro para evitar que eles se machuquem. E também é um ano caracterizado pela aquisição da linguagem, por desenvolvimento da capacidade de se comunicar através da linguagem verbal. É muito bonitinho eles começando a falar as primeiras palavras e interagindo mais com a gente. O Brazelton, lembrando dele de novo aqui, comenta uma coisa que eu gosto muito também. Ele diz que quem tem um bebê que está em fase de caminhar ou engatinhar em casa, deve se pôr engatinhando pela casa também, para observar todos os potenciais riscos, porque é só olhando como um bebê engatinhando que a gente vai encontrando nos cantos da casa os riscos que esse bebê naturalmente vai encontrar e ele não vai ter o discernimento desse risco e pode ter algum acidente ou se machucar de alguma outra forma. Então, ponham-se ali um dia para observar engatinhando ali todos os cantinhos onde pode ter algum perigo maior para os seus bebês, para evitarem qualquer incidente indesejável. Mas o recado final para hoje, porque eu jamais conseguiria falar de toda a dinâmica e todas as gracinhas e toda a alegria de ver o desenvolvimento de um bebê do 0 aos 2 anos, o recado mesmo então que eu quero deixar é assim: vamos aconchegar, acarinhar e amar essencialmente esse bebê, porque é essa energia, esse amor e essa vinculação de quem cuida com um recém-nascido até os 2 anos que mais vai determinar a sua saúde mental ao longo da vida. É fundamental esse amor e esse cuidado pelo bebê. Naturalmente, os outros cuidados também são importantes, mas nunca se esqueçam que colinho é bom. Nessa fase da vida nunca é demais, nenhum bebê tem manha quando é recém-nascido. Então aproveitem para amar, carinhar, dar colinho, segurar e cuidar com todo o zelo e amor desse bebê, porque assim vocês podem ter certeza que vocês vão estar dando uma reserva emocional bastante boa para que ele seja capaz de se desenvolver bem e se tornar uma criança saudável e feliz. Até a próxima!